Muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Alfredo Mendroni Júnior, eu sou diretor técnico-científico da Fundação ProSangue Hemocentro de São Paulo e diretor médico do Banco de Sangue do Hospital Sírio-Libanês. Em nome da BHH, eu quero agradecer a participação de todos nesse webinar e tenho o prazer e a honra de iniciar mais um webinar desta série que já se faz 5 anos que nós temos feito em parceria com tantos colaboradores, palestrantes, moderadores, e que muito tem trazido orgulho para a BHH. Esses webinars têm o objetivo de levar conhecimento, novidade, educação continuada a toda a rede de hemoterapia pública e privada de todo o país. Temos atingido objetivos, o webinars tem tido uma audiência muito boa, chegando a alguns até a 500 pessoas conectadas num único evento. Muitas vezes, os temas são discutidos também no EMO, mas nem sempre as pessoas têm acesso a ir ao EMO ou a dificuldade de chegar até o EMO. Por isso, o webinar tem o objetivo de fazer com que o EMO chegue até vocês. Então, mais uma noite, mais um webinar. Estou muito feliz de poder estar aqui participando com vocês. E hoje eu tenho o prazer de ter comigo, moderando esse webinar, o Leonardo Scalon. O Leonardo Scalon, ele é gerente de operações do Imunolab Grupo Pulsar. Leonardo, muito obrigado por participar, por ter aceito participar comigo. A moderação é super importante, certamente você vai poder contribuir com o seu conhecimento da área. Obrigado, viu? Boa noite, doutor Alfredo, boa noite a todos os participantes. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Tenho certeza que esse webinar vai ser muito proveitoso e muito prazeroso de estar aqui com vocês assistindo e podendo contribuir. Obrigado, Leonardo. E o tema que nós escolhemos para hoje, o tema é processamento. É um tema que, normalmente, ao final do ano, nós fazemos uma enquete com os associados da BHH para saber que temas as pessoas gostariam de ouvir nesses webinars. E, repetidamente, nós ouvimos sobre o processamento. Então, já não é o primeiro webinar de processamento, esse já é o segundo ou terceiro, mas o tema é sempre muito importante, até porque ali está o coração da produção do nosso trabalho. Então, me dá prazer também de estar aqui falando sobre processamento. Então, para iniciar as palestras de hoje, eu quero chamar o Dr. Paulo Henrique Paiva, que é coordenador do Hemocentro de Uberlândia, da Fundação Hemominas. Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite de participar desse webinar. E o título da palestra dele é Hemocomponentes Modificados, Preparo e Indicações. Paulo. Eu que gostaria de agradecer pela oportunidade, tá? De estar aqui e a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Então, os hemocomponentes modificados, eu preparo indicações. Eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar, tá? Eu vou começar falando do processamento. Quando a gente recebe o sangue total coletado, o processamento é feito nas centrífugas, utilizando a força da gravidade, e a separação é feita com esses extratores automáticos, né? Então, é um método que, para tirar da centrífuga e passar para o processado, para o extrator, né, utiliza o método manual, então esse processamento é um método semi-automático. O primeiro método que eu vou falar é o processamento do sangue total através do plasma rico em plaquetas, que utiliza a bolsa tripla convencional. Então, o sangue total ele passa por uma centrifugação leve inicialmente, extração do concentrado de hemácias e, posteriormente, uma centrifugação pesada com separação do plasma e plaquetas, né? Esse método dá para a gente os hemocomponentes padrão, né? O segundo método seria a utilização do buff coat, né? Que utiliza bolsas quádruplas, top and bottom. A primeira centrifugação é pesada, com separação do concentrado de hemácias com uma solução aditiva, geralmente sagmanitol,
e o plasma por cima, né? Se restando o buff coat, que passa por um período de repouso, depois feito a nova centrifugação com a extração do concentrado de plaquetas e o resíduo que vai ser desprezado. Esse método já dá hemocomponentes um pouco diferenciados para nós. Ele já fornece uma certa redução leucocitária e uma redução, reduz os leucócitos hemocomponentes, uma redução do plasma no concentrado de massa, né, que vai ficar com a solução aditiva. Também vou citar o processamento pelo método automatizado, que utiliza essas centrífugas que fazem a separação dos 3 hemocomponentes, né? Então, a vantagem seria uma padronização maior do resultado, né, dos hemocomponentes. Primeiro, hemocomponente modificado seria a concentrado de massas com a camada leucoplaquetária removida, que a gente obtém utilizando aquele método do buff coat, né? A contagem de leucócitos tem que ser menor que 1,2 vezes 10 à nona, indicado para prevenção das reações febris não hemolíticas, tá? Ele não é adequado para prevenir a aluminização leucoplaquetária, nem para prevenir a transmissão do citomegalovírus, que exigem uma contagem de leucócitos menor, né? Mas a gente já tem um ganho importante em redução desse tipo de reação transfusional, né? Reação febril não hemolítica. Como eu disse, também a gente tem concentrados de hemácia com menos plasma, a gente usa a solução aditiva, né? Então diminui um pouco também as reações alérgicas. Uma segunda modificação seria a desleucocitação, que dá uma contagem de 5 vezes 10 à sexta, em torno de 250 vezes menos do que a anterior, né? Por cada unidade de concentrado de massas, de plaquetaféres ou de pool de plaquetas. No caso de plaqueta randômica, seria 1/6 dessa contagem. Ela é feita utilizando os filtros de bancada ou filtros inline, né? Seria leucodepressão pré-armazenamento. Existem os filtros beira de leito, mas eles não são mais permitidos pela nossa portaria, né? Não evita o acúmulo de citocinas e muitas das reações, né? As indicações da desleucocitação seria a prevenção das reações febris não hemolíticas, da aluminização HLA, da transmissão do citomegalovírus, para diminuir a refratariedade plaquetária e a imunomodulação. É muito utilizado naqueles receptores crônicos de transfusão, por exemplo, as hemoglobinopatias, etc. Tá? A férise também é um método de coleta que a gente obtém contagem de leucócitos abaixo desse nível, tá? Seja tanto no método, no caso da coleta de plaquetas, quanto no filtro que existe no próprio kit do processo, né? No caso de coleta de hemácias. A lavagem também seria uma outra modificação, tanto de hemácias quanto de plaquetas. O objetivo é reduzir as proteínas a menos de 500 miligramas por unidade, tá? A maior parte do serviço faz esse procedimento de maneira aberta, para isso tem que usar a câmara de segurança microbiológica, e a validade do hemocomponente vai cair bastante, de hemácias fica 24 horas, de plaquetas 4 horas, tá? Existem equipamentos que podem fazer isso de maneira fechada. Aqui a gente tem um exemplo do concentrado de hemácias, que recebe a solução de soro, passa pela centrifugação e essa lavagem é feita 3 vezes. Então, a gente observa aqui o meu componente pós-lavagem e os resíduos das 3 lavagens, a gente vendo que teve uma diminuição importante aí do resíduo. As indicações são para prevenção de reações alérgicas graves ou recorrentes, e especialmente naqueles deficientes de proteínas específicas, por exemplo, IgA, e para retirada de substâncias sobrenadantes, por exemplo, potássio. Tá? Um problema dessa modificação é o risco de contaminação bacteriana, como o sistema é aberto, temos uma menor eficiência do produto também, com perda celular. As hemácias podem
se hemolizar, né? E as plaquetas, além da perda quantitativa, a gente tem uma perda qualitativa. Então, não são, esses componentes lavados não são de uso rotineiro, são componentes de qualidade não muito boa. E o outro problema é a indisponibilidade em situações de urgência, né? Um processo trabalhoso, demorado e que não está disponível, tem que ser agendado. Outra modificação seria a radiação, né? A gente tem aqui um equipamento específico para irradiação de hemocomponentes, mas a irradiação para locais que não tem esse equipamento pode ser feita nos serviços de radioterapia mesmo, né? Desde que passa por um processo de validação, né? Ela deve ser feita até 14 dias da coleta, e a validade do hemocomponente após a irradiação, independente da substância aditiva, é de máximo 28 dias após o processo de irradiação. A dose é 25 grays, que deve ser sobre toda a bolsa, tá? O objetivo da irradiação é para reduzir o risco da doença do enxerto contra o hospedeiro transfusional, né? Por inativando os linfócitos viáveis naquelas bolsas. Estão indicadas para situações de transfusão intrauterina, recém-nascidos de baixo peso ou prematuros, receptores de transplante de medula óssea, situações de imunodeficiência ou imunossupressão severa, por exemplo, com algumas quimioterapias, transfusões HLA compatível, ou receptor, quando tem o doador e o receptor são parentes em primeiro grau. Aqui a gente vê umas fitas, né, os sticks, que mostra quando a bolsa recebeu a quantidade adequada de radiação. A gente usa para fazer a validação. Outra modificação que a gente pode fazer é o fracionamento do concentrado de hemácias. Ele é feito o seu processamento normalmente, e o concentrado a gente separa em bolsas pequenas, né, de menor volume, de até 40, 50 ml, para aqueles pacientes que precisam receber menores quantidades, e a gente não vai fazer a abertura das bolsas, tá? Então, ela já vem com essa penquinha, e a gente consegue fazer transfusões de pequeno volume sem abrir o sistema, dando mais segurança transfusional, né? A vantagem é que a gente pode transfundir uma criança em dias diferentes, com o mesmo componente, sem expor, né, esse paciente a vários doadores, tá? Então, para pacientes pediátricos ou para aqueles pacientes adultos com risco de sobrecarga volêmica que precisam de receber menores volumes de cada vez. Outra modificação seria o congelamento, né, de um concentrado de hemácias congelados, que devem permanecer em uma temperatura abaixo de 65 graus negativos, na presença de um agente crioprotetor, tá? Glicerol ou amido hidroxilado. A validade desses concentrados congelados é de 10 anos, e eles têm que passar pelo processo de retirada do glicerol depois do descongelamento, né? Se for um sistema aberto, a validade vai ficar em 24 horas, e se for um sistema fechado, pode chegar a 14 dias. Hemácias congeladas é para aqueles doadores que têm fenótipos muito raros, né? E pacientes raros que vão precisar desse sangue, né? E aquelas transfusões autólogas que vão exigir um armazenamento prolongado, e naqueles pacientes, por exemplo, que são deficientes em IgA e correm o risco de receber sangue de outro. A modificação seria o pool, né, de concentrado de hemácias, que a gente obtém naquela metodologia do buff coat, tá? A gente faz atualmente aqui pools de 4 a 5, faz a conexão desses buff coats por conexão estéreo, passam por uma centrifugação leve, separação do sobrenadante, que é o plasma com as plaquetas, e para depois passar por a filtração. A gente usa, às vezes, também o buff coat seco, com pobre em plasma, né, com as plaquetas sendo diluídas por uma substância aditiva, tá? As vantagens de se usar o pool de plaquetas é que ele tem eficácia equivalente às aféreses com menor custo, né? Essas plaquetas já estão naquele sangue total que foi doado, e a gente consegue resultados equivalentes com um custo bem menor, tá?
naqueles pacientes que têm refratariedade plaquetária imunológica, a gente tem esses pools têm maior chance de ter um doador compatível com o receptor, tá? As vantagens do plasma reduzido é a diminuição das reações alérgicas, das reações febris não hemolíticas, diminuição da aluminização HLA, da possibilidade de hemólise por incompatibilidade ABO, de trale e a melhor recuperação do plasma para hemoderivados, tá? A gente despreza menos plasma e consegue produzir mais para encaminhamento para a indústria. A inativação de patógenos seria outra modificação que a gente costuma fazer. Tem os métodos fotoquímicos, no caso do amatosalém com a luz ultravioleta A, a riboflavina com a luz ultravioleta B, a luz ultravioleta C, que não precisa de agente, utilizados para plaquetas, tá? Mustalina para sangue total ou hemácias, processo ainda em experimentação, o azume de metilene, solvente de detergente para plasma, isso já usado há mais tempo, né? O objetivo da inativação é aumentar a segurança transfusional, né? Os benefícios são inativação ampla de vírus, de bactérias e parasitas, tá? A proteção contra eventuais patógenos emergentes, que a gente não testa, né? A inativação de células residuais que, porventura, tenham os hemocomponentes, eliminando a necessidade da irradiação, tá? A gente consegue prevenir a doença do enxerto fazendo a inativação dessas células. E aumento da extensão da validade dos componentes plaquetários, né? A gente consegue um maior gerenciamento da perda do concentrado de plaquetas, que tem um prazo de validade muito curto, ele aumenta em 2 dias essa validade, tá? As indicações mais importantes são transplante de medula óssea, pacientes que são queimatológicos em quimioterapia, neonatos, imunocomprometidos e áreas endêmicas de algum tipo de infecção. A gente atualmente tem usado para praticamente todos os pacientes que recebem plaquetas, a gente tem inativado a maior parte dos concentrados plaquetários do serviço. Os problemas da inativação são os custos, né? Os custos elevados, a menor recuperação plaquetária naqueles processos fotoquímicos e a menor diminuição da atividade de fatores de coagulação naqueles químicos do plasma. Porém, nem essa redução na contagem plaquetária, nem de fatores da coagulação demonstrou algum tipo de efeito clínico, eles são clinicamente eficientes, tá? Nós temos feito a inativação de plaquetas no serviço há aproximadamente entre 2 e 3 anos, mais ou menos. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente conversar. Sim, Paulo, muito obrigado pela apresentação, excelente. No final, a gente passa as perguntas que vierem da plateia para você. Dando continuidade, eu quero chamar agora a doutora Cíntia Reis. Doutora Cíntia, uma velha amiga, querida. Tudo bem, Cíntia? A Cíntia é médica de Fundação ProSangue no Hemocentro de São Paulo e médica do Banco de Sangue do Hospital Sírio-Libanês. O tema dela hoje é o uso de sangue total no trauma. Como viabilizar o uso de sangue total para transfusão em pacientes no trauma? A Cíntia tem alguma experiência já nisso, e é isso que ela vai dividir com a gente. Cíntia, obrigado. A palavra Obrigada. Eu dei um spoiler aqui, ficou aberto. Tá bem? Está compartilhado? Então, boa noite a todos. O Paulo falou de fracionamento, eu vou para trás agora, eu vou deixar de fracionar, porque o tema é uso de sangue total no trauma e como que a gente viabiliza o sangue total para transfusão no trauma. Não tenho nenhuma declaração de conflito de interesse. E a verdade é que, nas últimas décadas, houve uma descoberta de uma estratégia clássica, né? Porque a hemoterapia
no trauma, ela evoluiu do sangue total para a transfusão de hemocomponentes fracionados e depois voltou para trás, né? Essas evidências recentes reacendem o interesse pelo sangue total como estratégia de ressuscitação mesmo no choque hemorrágico. Por quê? Os estudos, eles mostram, os mais recentes, que há um aumento da sobrevida quando se utiliza o sangue total e uma redução da necessidade de transfusão nas primeiras horas, quando você utiliza também o sangue total. Então, esses achados sugerem que, em determinadas situações, a gente voltou ao passado, o antigo voltou a ser novo, e esses conceitos a gente acaba resgatando da Segunda Guerra Mundial, né? Quando se usava o sangue total, principalmente nos militares ali com injúrias de trauma. Mas a verdade é que o sangue total, ele tem uma vantagem, ele associa a reposição volêmica com a capacidade de transporte de oxigênio e um suporte hemostático em um único produto. Evidências clínicas, há muitas, né? Essa publicação aqui de 2022 do Journal of American College of Surgeons foi a publicação feita mais downloads no ano de 2022 desse jornal. Foi a publicação que teve mais downloads, foi essa publicação das pesquisas para um ótimo cuidado no paciente de trauma. Eles analisaram cerca de 1.200 pacientes traumatizados e houve um benefício consistente do sangue total, com maior impacto em trauma moderado a grave, principalmente, e o benefício ainda é maior se usado, associado ao uso precoce e também uso pré-hospitalar, porque no trauma existe aquela golden hour que eles chamam, que é o momento crítico entre o início do trauma e os efeitos de coagulação, da cascata de coagulação, inflamatórios acontecerem. Então, nesse momento, o plasma ele tem um grande efeito no sentido de barrar a cascata da coagulação e os efeitos inflamatórios, e por isso o sangue total teria uma vantagem em relação ao 1 para 1, que são os hemocomponentes fracionados, já conhecidos na terapia de reposição em trauma e em transfusão de hemocomponentes em grande volume. Então, esse trabalho ele faz essa comparação e com benefícios bem superiores no uso do sangue total. O sangue total que se usa é o sangue total de baixo título. O que ele é, na verdade? Ele é uma alternativa à transfusão de hemocomponentes, hemácia, plasma e plaqueta, apresenta uma composição bem mais próxima da fisiologia humana, oferece simultaneamente elementos celulares e plasmáticos em proporções normais, e isso favorece a reposição hemostática imediata e facilita, simplificando a conduta transfusional em situações de perda sanguínea, né? Então, quando a gente fala em sangue total para uso em trauma, o sangue total para uso em trauma é o sangue total O de baixo título. Por quê? Porque a gente pode transfundir em qualquer paciente que não seja isogrupo, né? E é usado como estratégia universal de emergência. Então, é um doador do grupo O, aquele doador escolhido, que tem um título baixo de anti-A e anti-B. Aqui na ProSangue nós utilizamos 1/100, mas se vocês buscam em trabalhos, há controvérsias em relação à titulação de hemaglutiminas. É um sangue que é armazenado entre 1 e 6 graus até 21 dias da sua produção, já que é coletado em CPD. Qualquer receptor ele pode receber esse sangue O de baixo título, não vai haver risco de hemólise. O sangue como o nome já diz, já não fracionado, e ele tem baixo risco de reações imunohematológicas, porque eles estão em baixos títulos, né? Só mostrando um infográfico
da composição fisiológica e a reposição hemostática imediata desse produto, mostrando que simplifica a conduta transfusional, no caso de perda sanguínea maciça, né? E as possíveis evidências clínicas hoje em relação ao sangue O de baixo título é que os pacientes têm uma maior sobrevida precoce. Esse trabalho, principalmente esse do Journal of Clinical of Surgeons, ele mostrou sobrevida em 24 horas e até 30 dias. Desses pacientes, houve uma redução do volume transfundido, ou seja, uma menor necessidade de hemocomponentes totais, especialmente quando o sangue total foi administrado precocemente. Um benefício com o uso precoce, melhores desfechos quando utilizado no início da ressuscitação e principalmente no uso pré-hospitalar, uma disponibilização imediata de todos os elementos do sangue em proporções fisiológicas, melhorando então a reposição hemostática e aplicável em todos os cenários. A gente pensa, para fazer que o sangue total de baixo título funcione, eu tenho que estar num grande centro, eu tenho que estar no local em que tenha uma conversa muito grande com os centros. Na verdade, o sangue total de baixo título, ele é muito importante também em centros pequenos, porque ele acaba que te dá uma movimentação do seu estoque muito mais racional do que no centro grande. Então, a essência é um produto único, fisiológico, eficaz, que potencializa e otimiza a assistência transfusional. Eu vou passar isso porque já falei da composição e das vantagens e desvantagens, né? E os aspectos operacionais e logísticos, né? Quando a gente fala em trauma, o fator tempo ele é limitante, né? E é crítico. Então, quando a gente fala em hemocomponentes fracionados, há limitação na liberação convencional, pode ser que em algum centro não tenha a quantidade suficiente, esteja em momento emergencial, enfim. O sangue total em baixo título, ele simplifica a ressuscitação e é muito importante na emergência, centro cirúrgico e no atendimento pré-hospitalar. O papel do hemoterapeuta é estratégico quando você fala em sangue total no trauma. É preciso o desenvolvimento de protocolos institucionais, definição de critérios de uso, é necessário integração com equipes de trauma e da cirurgia, para garantir a segurança transfusional e o monitoramento dos desfechos clínicos e também a preocupação com a hemovigilância. Bom, diante de tudo isso, o que aconteceu? Há alguns anos, o grupo de trauma do Hospital das Clínicas da USP nos procurou na ProSangue com um protocolo de uso de sangue total aquecido para transfusão de pacientes politraumatizados atendidos aqui no centro de trauma do hospital. Não é uso pré-hospitalar, é uso intra-hospitalar. Então, nós lemos o protocolo, tivemos várias reuniões com o grupo do trauma e abrimos aqui um projeto de implementação desse sangue total no cenário do trauma aqui. Então, para isso, a gente começou a ter reuniões para planejar, estruturar, implementar e monitorar o uso do sangue total para o atendimento desses pacientes com hemorragia intra-hospitalarmente aqui no HC, para garantir segurança, rastreabilidade, viabilidade técnica e integração com as áreas envolvidas. Então, nesse momento, a gente já pôs no escopo os nossos postos de coleta, processamento, armazenamento, controle de qualidade do sangue, as agências transfusionais do ICHC e do centro cirúrgico e a TI. Então, de cada área dessa, a gente tinha um representante, a gente começou a fazer reuniões sistemáticas para desenhar esse projeto de implementação. Nesse projeto, o nosso planejamento inicial eram as definições técnicas para chegar até o produto final, que é essa bolsa aqui,
de sangue O positivo, proveniente de uma doação voluntária, irradiado. A gente configurou que o nosso sangue que sairia para o sangue do trauma deveria ser irradiado e com titulação abaixo de 1/100. Então, nas nossas reuniões iniciais, a gente começou a definir o local de armazenamento, como seria o transporte, se o transporte seria em caixas térmicas lacradas, se ficaria em geladeira, no trauma, a quantidade de unidades que a gente ia disponibilizar na forma de sangue total. Isso talvez foi o quesito mais importante, porque até então a gente fazendo um olhar do quanto que a gente liberava concentrado de hemácias para o trauma. Nos últimos meses, a gente fez um cálculo para a gente tentar ali equalizar o quanto que a gente deveria disponibilizar em sangue total para fazer um atendimento seguro. Então, essa quantidade a gente até supervalorizou no início, né? E uma coisa importante, e eu acho que aqui no Brasil pode ser que seja inovadora, foi que a gente também resolveu que no retorno dessas unidades não utilizadas, nós iríamos submetê-las a um fracionamento no intuito de evitar que esse sangue que não fosse utilizado em 14 dias voltasse para o nosso setor de processamento, fosse fracionado, e então a gente pudesse utilizar o concentrado de hemácias, pelo menos o plasma seria descartado, e a gente pudesse utilizar o concentrado de hemácias e, com isso, não descartar um sangue tão precioso como é o sangue O. Então, desenhado o projeto, a gente fez os critérios de seleção dos doadores, né? Então, os doadores foram selecionados conforme critérios específicos para garantir a segurança e a qualidade do sangue total destinado a esses pacientes. Então, doadores sempre do sexo masculino, né? Seleção restrita a esse tipo de doador, porque por ser um componente de alto teor plasmático, a gente queria evitar o risco de trauma nesses pacientes que iriam receber. Doadores de repetição, sempre priorizando doadores com histórico de doações, porque nesse caso a gente já teria fenotipagem RH e KEL conhecida, já que a gente faz fenotipagem estendida, pelo menos a RH e KEL para todos os nossos doadores. Então, os já conhecidos a gente já teria, sangue O positivo ou negativo, né? Sempre KEL negativo, com título de anti-A e anti-B reduzido, com prova de falsização negativa e com sorologia negativa em doações anteriores. Tudo isso a gente, em contato com o pessoal da TI, o pessoal da qualidade, a gente foi traçando esse perfil para tentar que a escolha desse produto fosse mais ajustada para o que a gente, de fato, necessitava. Então, aqui, vocês têm, não sei se está muito poluído, mas tem um gráfico total aqui do que realmente acontece no nosso dia a dia aqui. Então, a prospecção das bolsas é feita de sábado, tá? A gente fazia de sexta também, mas ajustes foram feitos aí ao longo do tempo. Então, a gente viu que se a gente prospectar essas bolsas no sábado, nos postos de coleta todos que estão funcionando de sábado, a gente tem um número que é bom para suprir os nossos pacientes. Então, o sistema faz a escolha desse tipo de bolsa através de todos os critérios que foram usados. Então, todos que a gente já viu no slide anterior, e até segunda-feira a gente aguarda o resultado dos testes de anti-B, de anti-A e anti-B, sempre utilizando 1/100, e aí a gente, então, destina essa bolsa para sangue total, baixo título, para utilização em trauma. Se alguma dessas unidades que foram escolhidas pelo sistema não atende esses critérios iniciais, a bolsa, ela então é classificada como não elegível e nós fracionamos, utilizamos o concentrado de hemácias para o uso e descartamos o plasma. Se ela atende todos esses critérios, a gente irradia e põe então para uso. Quem vai para onde? Então, depois de muito fazer cálculo, a gente viu que, deixando 3 unidades O positivo no nosso setor de armazenamento,
2 unidades no centro cirúrgico e mais 2 unidades O positivo, aqui O positivo também, e uma O negativo na agência ICHC, a gente conseguia fazer o atendimento da sala de trauma sem problema. Ah, mas você está deixando muito sangue O positivo e não está deixando O negativo. A questão, assim, essa questão do O negativo é interessante, porque em alguns centros nem se usa mais sangue O negativo para o trauma, porque o risco de uma anonimização é muito baixo. Imagina você ter um trauma numa mulher, que é mais raro, e que essa mulher ainda seja O negativo e que ainda tenha um sangramento que não suplante toda a perda sanguínea e você dá um sangue O positivo, isso causa uma aluminização. Então, por isso que a gente resolveu deixar menos O negativo e deixar mais O positivo. É claro que quando chega a mulher que a gente consegue fazer a identificação, vai uma maleta até escrito a gente tem uma tarja aqui que é Eva. Então, a maleta Eva é a maleta feminina. Então, vai sangue feminino para elas. Então, saiu uma unidade feminino, imediatamente outra unidade O negativo, ela é substituída na agência ICHC ou no centro cirúrgico, se for o caso. Ops. Bom, deixamos lá 15 dias. Não usou 15 dias, o que acontece? Isso volta para o setor de fracionamento, e aí, então, ela é fracionada, e então o cão central de hemácias é utilizado, pode ser utilizado, e a gente pede para que essa utilização seja o mais rápido, né? E o descarte do plasma é feito sem problema, tá? Então, aqui somente para mostrar o que foi feito, as unidades 15 dias, volta o concentrado de massa, a gente inclui o SAG-manitol, ela poderia ficar 42 dias, mas configuramos que aqui, quanto mais rápido usar, melhor, tá? Para garantir um pouco a segurança, melhor aproveitamento dos hemocomponentes, mas, enfim, pode ser utilizado até 42 dias. Aqui eu trago dados iniciais do projeto, da nossa parte, porque infelizmente ainda da parte do trauma, nós ainda não temos dados, nem estamos autorizados a divulgar esses dados, mas da nossa parte, do nosso projeto aqui, do banco de sangue, a gente começou isso em 30 de setembro, e até maio, comecinho de maio, a gente o sistema escolheu 506 bolsas, então 506 bolsas foram prospectadas. O total de bolsas que se transformaram em concentrados de hemácias por devolução ou por excedente foi bem alto, 358, e que efetivamente foram utilizadas foram 148. Então, o que a gente viu é que 30% do que a gente produziu foi utilizado como sangue total no trauma. E a gente está, assim, enlouquecido, querendo saber os resultados. Se comparativamente já dá para se ver uma melhora aí do sangue total. Mas, infelizmente, não temos esses dados. Mas o que a gente observou que a gente prezou muito pela segurança, o medo de que faltasse, enfim. Então, a gente prospectou muito mais do que o que deveria. Então, 70% das unidades não foram utilizadas. Isso fez com que a gente já pensasse numa outra forma de diminuir o número dessas unidades e, quem sabe, diminuindo o número dessas unidades, a gente não vai precisar submeter um número tão grande ao fracionamento, que, de qualquer forma, é um trabalho, é um gasto, enfim. Então, a gente está numa fase de ajuste de número de bolsas que a gente vai efetivamente prospectar para o uso do sangue total em trauma. Então, assim, esses são os dados preliminares. A gente fica muito contente que houve uma adesão muito grande de todas as áreas aqui da ProSangue. A gente trabalhou junto, gestão da qualidade, informática, o pessoal do fracionamento. Está todo mundo envolvido. Hoje nós podemos dizer que temos um produto de excelentíssima qualidade e que a gente espera usar não somente no trauma, mas outras situações em que haja necessidade de transfusão maciça aqui no nosso serviço.
Pré-hospitalar, ainda não usamos. Um segundo momento, a gente precisa, inclusive, de autorização, ainda não existe uma autorização formal de legislação para o uso pré-hospitalar, e a nossa ideia é que isso realmente se estenda e a gente consiga reproduzir os dados desse trabalho aí de 2022, que foi o trabalho mais acessado da revista nesse ano. Então, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Cíntia, excelente. Você sabe que eu sou um dos entusiastas deste uso de sangue total nesses pacientes e também entusiasta no uso pré-hospitalar. Se Deus quiser, em breve estaremos trazendo isso também. Muito obrigado. E agora, dando continuidade, eu chamo o último palestrante da noite, meu amigo também de tantos anos aí nessa jornada, Luiz Amorim. Já explorei tanto ele, já convidei tanto ele para esses webinars, ele sempre aceitou prontamente. Muito obrigado por mais esse webinar, Luiz. Luiz Amorim, para quem não conhece, é diretor técnico do Hemocrio, e ele vai falar para nós inativação de patógenos, prós e contras. Boa noite, Luiz, muito obrigado, viu? Boa noite, Alfredo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar e ainda mais sendo convidado por você. E, enfim, para discutir esse tema que é um tema que está sempre na ordem do dia e ainda muito pouco utilizado no Brasil. E como você colocou muito bem no título dessa palestra, tem prós e tem contras, como tudo na vida, né? Então, basicamente, e para resumir uma palavra, a inativação de patógenos tem como objetivo bloquear a replicação. Então, ela não elimina bactérias, ela não elimina vírus, parasita, protozoário, leucócitos, mas ela bloqueia a replicação. E bloqueando a replicação, essas células, esses organismos perdem a capacidade de se tornar infectantes e, no caso do leucócito, perde a capacidade de se multiplicar e causar doença, que no caso é a doença do enxerto contra o hospedeiro. E é importante dizer que ela não substitui outras medidas de segurança, ela é uma medida a mais. Em algumas áreas, é uma medida bastante importante, como contaminação bacteriana. Por que a inativação seria, teoricamente, benéfica no Brasil, na questão de patógenos? Primeiro, porque dispensa a irradiação. Isso não é problema em grandes estados, a irradiação, mas em muitos estados brasileiros ainda não há irradiadores. São máquinas complexas, caras, requer físico nuclear, por exemplo, enfim. Então, se você tivesse para todos os componentes, eu não precisaria nem ter mais irradiador, se você tivesse a possibilidade de inativar, mas hoje a gente só tem para plaqueta e para plasma, então se dispensa a irradiação de plaqueta, não dispensa a irradiação, obviamente, de hemácias, né? Tem o potencial de prevenir a contaminação bacteriana, na maioria dos casos, embora não em 100% dos casos. Também previne patógenos emergentes, novos patógenos reemergentes, para os quais a gente não testa, né? E também protege contra o patógeno que a gente sabe que existe, sabe que há risco, mas a gente não testa por razões diferentes, geralmente logística e custo. Eu sempre gosto de relembrar, quando eu falo sobre isso, que essa é uma história muito velha, que começou no Brasil, em 1953, num artigo publicado por Vicente Amato Neto e Aureliano Brancalança e Nusenberg, que morreu até há pouco tempo, né? Em que eles colocavam violeta de genciana no concentrado de hemácia, no sangue total na época, e isso inativava o tripanosoma. Então, você conseguia prevenir doenças de Chagas transfusional, que era um grande problema naquele momento, com essa descoberta desses grandes pesquisadores, né? Isso foi um achado realmente e salvou certamente muitas vidas. Óbvio que depois se viu que a violeta de genciana na veia não é exatamente a melhor coisa para ser injetada, mas também os efeitos colaterais talvez fossem de longe suplantados pelos benefícios de prevenir a doença de Chagas transfusional. Então, tudo começou no HC, na USP, em São Paulo, com esse grupo de pesquisadores, né, dos quais alguns todo mundo já ouviu falar, como Vicente Amato Neto, por exemplo, né? Quais são as tecnologias que hoje estão disponíveis? A tecnologia mais clássica, e até porque é a única que está, não é a única disponível, mas é a única que está em uso no Brasil, é a tecnologia de uma empresa chamada Ceros, que tem um produto que se chama Intercept, e aqui tem o resumo de como ele funciona. Existe uma molécula de hematosaleno no kit, essa molécula de hematosaleno se interpõe nas regiões helicoidais dos ácidos nucleicos, há uma ligação, que não é uma ligação indissolúvel, depois essa plaqueta, por exemplo, né, é submetida a uma irradiação ultravioleta A, no irradiador, no iluminador ultravioleta A,
E isso faz com que essa ligação se torne um crosslink permanente, e aí, com o DNA e o RNA bloqueado, o organismo, o micro-organismo ou o leucócito é incapaz de se replicar. E aí ele perde a capacidade, portanto, de infectar o hospedeiro. Esse é um modelo estilizado aqui do kit, né? Você trabalha com pool de plaquetas ou com plaqueta de aféres, é o produto inicial, passa pelo amatosaleno, que vai para a bolsa, depois você irradia, depois você tem um filtro para retirar o amatosaleno, embora a quantidade de amatosaleno seja muito baixa, mas o FDA exigiu que ele fosse retirado, então tem um filtro para retirar do amatosaleno, e no final você tem um pool de plaquetas, ou um concentrado de plaquetas de aféres inativado, né? Do ponto de vista de patógenos. Existe uma tecnologia concorrente, que é da Mirasol, que é muito semelhante. A diferença é que a Mirasol, a Terumo, no caso, né, que é o produtor Mirasol, não utiliza a motosalene, e sim a riboflavina, vitamina do complexo B. O resto do processo é muito parecido, exceto que a iluminação é feita com ultravioleta B, ultravioleta de amplo espectro, mas predominantemente B e não A. E no final você tem um produto também pronto para transfusão, e a riboflavina não é retirada porque ele é um produto natural, uma substância natural. A Mirassol tem registro no Brasil, mas ele não está à venda ainda, provavelmente por questões logísticas ou de estratégia da Terum. A inativação viral do psoraleno com o VA não é muito diferente da do Mirassol e é eficaz. Quando você vê aqui, por exemplo, HIV, 6,5 logs, superior a 6,5 logs, significa que é, mais de 99,999% dos vírus presentes se for HIV, né, presentes na bolsa, são inativados, perdem a capacidade de se replicar. Mas isso não é para todo, não acontece para todos os vírus. Os vírus pequenos e sem envelope lipídico são muito mais difíceis de serem inativados, inclusive pelo método Mirassol e pelo método Intercept. Então, e o exemplo clássico são os vírus da hepatite E e o parvovírus B19. São vírus muito difíceis de serem inativados por essas duas técnicas hoje disponíveis. Mas um foco, talvez o principal do uso da inativação de patógenos em concentrado de plaquetas, porque não está disponível ainda para a hemácia, é a prevenção da contaminação bacteriana de hemocomponentes. No caso, hemocomponente, sobretudo plaqueta, que é conservada a temperatura ambiente. O risco, existem N artigos definindo qual o risco, ninguém sabe. Esse artigo aqui, por exemplo, 2 artigos publicados na Transfusion em 2010, são artigos antigos, mostram que o risco seria de mais ou menos 1 para 1.500 no momento da transfusão ou da expiração da plaqueta. E como a plaqueta tem uma dose média de 5 bolsas num pool de plaquetas, se você estiver trabalhando com plaquetas de, de sangue total e não de aférese, teria um risco de 1 para 300. Esse não é um número, eu não considero esse número um número preciso, é uma estimativa de alguns estudos muito bem feitos, mas tem outros estudos que mostram números menores. Não temos um número preciso de qual o risco. O fato é que o risco existe e o fato é que o risco é subestimado. Esse boletim da Anvisa, infelizmente, é o último, pelo menos o último que eu consegui, já procurei muito, não acho mais recentes, mas vai até 2014. Ele mostra o seguinte, que você tem um determinado número de, de reações causadas por transmissão de bactéria para pacientes transfundidos, acaba em ano 7, no primeiro ano, em 2007, depois 13, enfim. Então, existe, está relatado no Brasil, né, a contaminação de plaquetas e reações transfusionais desencadeadas por essas bactérias que contaminam o produto. Então, inclusive com 3 mortes entre 2007 e 2014. Vocês podem perguntar se isso é muito ou se é pouco. Eu acho que não é muito, também não é pouco, mas certamente é subnotificado, subdiagnosticado e subestimado. E é uma complicação grave, né? A sepse bacteriana pós-transfusional é uma complicação grave, sobretudo porque geralmente quem toma plaqueta são pacientes imunossuprimidos. Esse é um dado oficial da Anvisa na produção hemoterápica brasileira, total de concentrados de plaquetas distribuídos, ou seja, teoricamente transfundidos, 631 mil. Né? Então, a taxa de reação transfusional por contaminação bacteriana, a partir daqueles dados, né, acumulados, é de 1,5 por 10 mil concentrados de plaquetas transfundidos. Se você trabalhar com pool, a taxa de reação vai ser maior, obviamente, né, porque o denominador vai ser menor, seriam 2 mil, por exemplo, algo em torno disso.
E a taxa de óbito aí sim é bem pequena, de 0,6 por milhão, mas de novo é uma taxa subnotificada. É uma taxa que é calculada a partir de subnotificações, de dados que não são notificados adequadamente. Então, a transfusão de bactérias nas plaquetas podem causar reações leves, moderadas, graves. Classicamente, é reação grave, mas às vezes é uma reação leve, às vezes é uma reação febril que a gente pensa que é não hemolite, se não pesquisarmos, se não fizermos cultura em todas as reações febris, vamos rotulá-las como não hemolítica, por exemplo, febril não hemolítica, e muitas vezes pode ser contaminação bacteriana, né? Claro que quando a reação é leve ou moderada, pode não ser uma plaqueta, uma bactéria virulenta, pode ser um saprófita, por exemplo, mas sempre existe o risco para paciente imunossuprimido, né? Então, 2% dessas reações relatadas para a Anvisa foram reações que levaram a óbito, e 17,7% reações graves. Isso aqui, só para lembrar, é a definição de sepsis pós-transfusional, início até 4 horas depois da transfusão, febre maior que 39 ou aumento de 2 graus na temperatura pré-transfusional, aumento ou diminuição da pressão arterial de mais de 300 milímetros de mercúrio, taquicardia maior que 120 ou aumento de mais de 40 dpm na frequência, calafrios, isto mais cultura do resíduo de plaquetas, do concentrado de plaquetas, e do paciente positivos para o mesmo microorganismo. Ou pelo menos a cultura do resíduo concentrado de plaquetas positivo. A ABB tem exigências, né, que vêm desde o ano de 2004, quando eles começaram, né, eles viram que a bactéria era um risco maior do que o risco viral, já em 2004, e exigiram dos serviços de hemoterapia americanos medidas para mitigar esse risco. E essas medidas foram se tornando, digamos, mais exigentes ao longo dos anos, e o boletim 2023 diz assim: você precisa aumentar o volume da amostra cultivada, né? Volume mínimo de 8 a 10 ml para culturas, sistemas automatizados validados para mais de 8 ml. Então, é a primeira dificuldade, volume grande, que leva a uma perda, né, relativamente grande do volume plaquetário. Retardar a inoculação da primeira amostra do sistema de cultura e inocular a primeira amostra mais de 4 horas depois do início da coleta de plaquetas, idealmente 4 a 24 horas. Quanto mais tarde, melhor, mas quanto mais tarde, mais vai complicar a logística de liberação das plaquetas, né? Realizar uma segunda detecção no momento da liberação, pode ser com teste rápido validado, ou pode ser uma nova cultura, que, claro, você não terá um resultado no momento, né? E considerar a tecnologia de inativação de patógenos. E, sempre que possível, transfundir plaquetas o mais recente possível. Essas são as exigências da ABB, né? Você escolhe o que, é que você quer usar desses métodos. Esse método, o Brasil não tem exigência, como vocês sabem, de teste de detecção de bactéria em plaquetas, porém, muitos serviços brasileiros são acreditados pela ABB e esse é um ponto que eles têm que cumprir. E essas regras da ABB são bastante difíceis, considerando esses dados, que provavelmente não estão muito atualizados, são dados já de alguns anos atrás, e que apenas 7% das plaquetas brasileiras transfundidas são de aféres. E 77% é pelo método PRP, 16% pelo Buff-Coat, isso pode ter mudado, mas eu acho que dificilmente hoje temos mais de 10% das nossas plaquetas de aféres, PRP e Buff-Coat podem ter mudado. Mas o fato é que é mais difícil ainda. Quando você tem muita plaqueta de aféres, é mais fácil de você fazer inativação. Quando você tem plaquetas em pool, derivada do sangue total, isso é muito mais complexo para você fazer toda aquela logística lá que a ABB propõe. Então, isso hoje é um problema para os serviços que têm acreditação da ABB em como manter. Agora, a inativação de patógenos tem um potencial de prevenção que é muito grande das reações bacterianas. Porém, não é um método infalível, não é um método que evite todas as contaminações. Por exemplo, bactérias que produzem endotoxinas não são inativadas. As endotoxinas não são inativadas pelo processo de inativação de patógenos. Esporos bacterianos, por exemplo, de bacilos, clostridium, tampouco são inativados pelos métodos atualmente disponíveis. E esses componentes podem, é óbvio, causar reações febris, reações inflamatórias e mesmo morte dos pacientes. E também a eficácia depende da quantidade inicial de micro-organismos. Quando você tem uma contagem de unidade formadora de colônia, de CFU, de bactérias muito alta, por exemplo, maior que 10 a quinta ou 10 a sexta CFU por ml, isso pode exceder a capacidade de inativação, de neutralização do método. Então, é um método muito bom, previne muitas coisas, evita as culturas, mas não é um método infalível, né? Também não é frequente que ele falhe, mas há, sim,
situações em que o método não é eficaz. Eu queria aqui mencionar a dengue transfusional, que eu vejo como uma vantagem em relação especificamente aos componentes transfundidos no Brasil. Bom, plaqueta, porque é o plaqueta que está disponível, se tivesse o Premasa seria ainda melhor, né? Por que que é? Porque sempre se achou que a dengue transfusional não era uma infecção grave, né? Porque os primeiros relatos, os pacientes eram assintomáticos, né? Mas aos poucos foram se acumulando relatos, esse relato aqui que está marcado em rosa, são de reações graves, de reações de entre moderadas e graves. Então, já mudou um pouco, já não era assim que toda dengue transfusional era leve, não, ou assintomática. Alguns casos são sintomas graves, inclusive um caso publicado por Ribeirão Preto, que era um paciente falcêmico, mas que foi que causou uma crise vasoclusiva, por exemplo. E mais recentemente, de 2024 para cá, surgiram relatos de morte por dengue transfusional, né? Relatos em São Paulo, né, 3 casos que foram relatados inicialmente. Isso saiu na imprensa, não saiu na imprensa, digamos, não na imprensa, mas na literatura médica, mas saiu na imprensa. E mais recentemente ainda, no final de 2024, artigos relatados no Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, na UTI pediátrica cardiológica, com óbitos de algumas crianças com reações transfusionais graves e óbito de alguma criança. Foi um artigo publicado no Lancet Infectious Disease, mas que sofreu muitas críticas porque ele não conseguiu fazer o link entre a transfusão, não conseguiu comprovar que o doador estava contaminado com dengue e que o receptor teve dengue. Conseguiu comprovar que o receptor teve dengue. Porém, a alegação deles é que é uma área totalmente fechada, vedada, em que não há mosquito, eles não têm mosquito, né, segundo eles responderam às críticas na própria revista. Eles não têm mosquitos circulando no hospital há muito tempo, especialmente nas UTIs, e que não havia outra maneira de adquirir a dengue que não fosse pela transfusão dessas crianças. E o fato é que houve óbitos, né? Então, talvez a inativação de patógeno tenha esse benefício, que é a prevenção da dengue transfusional, agora que a gente sabe que há, sim, casos que podem ser graves. Embora esses casos da Beneficência Portuguesa de São Paulo restam ser comprovados, né? Eu diria que são casos suspeitos, mas não comprovados. A gente já tem experiência, até nisso a gente trabalhou junto no começo, não, foi muito tempo atrás, acho que 10 anos já, na validação da inativação de patógenos no Brasil. A gente queria ver basicamente a factibilidade mais do que a validação da inativação, né? Então, a gente viu que era factível, os resultados em termos de qualidade das plaquetas, número de plaquetas eram, eram adequados, né? E isso fez com que a gente avançasse um pouco mais e passasse a testar a factibilidade, a validação, caso a validação nesse caso do hemorrio, da dose dupla de concentrado de plaqueta, leucodepletado e com inativação de patógeno. Qual a vantagem da dose dupla? Nós usamos no hemorrio, né? Partindo da nossa contagem média de plaquetas, a gente usa um kit para inativar 8 bolsas. 8 bolsas são 2 pools, né? A gente usa um pool de 4, é a nossa dose padrão para adulto. Quase sempre tem mais que 3 vezes 10 elevado a 11 plaquetas nesse pool de 4 bolsas. Então, isso a gente conseguiu validar com a perda de plaquetas, que é uma perda bastante razoável, 9%, né? Depois de 7 dias de inativação, no 7º dia após a inativação, ou pós-coleta, desculpa, a gente teve 91% de retenção das plaquetas, com o pH adequado, com outros sinais que eu não coloquei aqui também, outros mostrando que elas são viáveis e são um número com a perda que é uma perda aceitável. E aí a gente passou a utilizar isso tem 2 anos, ou um pouco menos de 2 anos, depois do Hemominas. A gente fez isso de forma experimental na época da Olimpíada, até distribuímos plaquetas inativadas para alguns hospitais de trauma da época, e depois a gente passou a fazer cerca de 1 ano e meio, e tem uma vantagem adicional. A gente usa sempre kit duplo para ativar 2 doses, porque isso você reduz pela metade o custo de cada dose, né? E a grande vantagem, não, mas uma vantagem que eu reputo interessante é que a gente conta quando acaba o processo, a gente conta todas as plaquetas, todos os pools, né? Todos os subpools, os 2 pools de 4. E a gente coloca no rótulo a contagem de plaqueta. Quando é menor que 3 vezes 10 a 11, isso vai para a pediatria, é muito raro, acho que é 2% só que fica menos que 3 vezes 10 a 11. Então, isso vai para subdividir em sistema fechado ou transfundir em crianças maiores.
pediatra. Mas quase sempre tem mais que 3 vezes 10 a 11 está no rótulo, então a gente sabe que de fato ali tem uma dose de plaquetas para adulto, embora também a gente saiba que doses de 2,4 vezes 10 a 11 seja uma dose também bastante razoável para transfundir plaquetas em um adulto. A gente também inativa produtos plasmáticos, basicamente plasma, e consequentemente o crio que é feito a partir desse plasma. A gente tanto inativou, no começo a gente validou em plasma previamente congelado, o plasma fresco congelado, o plasma fresco a gente não teria resultado de sorologia, havia o risco, né, de perdermos 2,5% de risco de perdermos por uma sorologia positiva, já é um kit caro demais para você arriscar, perder 2%. Então a gente validou e era igual, não tinha diferença nenhuma entre o plasma, entre o produto, né, a dosagem de fatores no plasma que já estava congelado, em que a gente descongelou, fez a inativação e recongelou, e no plasma que estava já descongelado. Desculpa, previamente descongelado, nunca congelado, essa é a palavra. Então, a gente também produzia crio, e assim, nosso foco muito mais que o plasma era o crio, né, porque o crio tem um concorrente industrial, que é o fibrinogênio. O fibrinogênio é submetido à pasteurização, e então é um método que garante a inativação não só de vírus, como também de bactérias. É um método excelente de inativação. Então, esse é um concorrente do CRIO, mas é um concorrente bastante caro que boa parte dos hospitais públicos, pelo menos no Rio de Janeiro, que é o que eu conheço melhor, não consegue fazer. Então, a gente oferece o CRIO para muitos hospitais, não conseguimos, longe disso, oferecer para todos, mas para alguns centros de trauma, o CRIO precipitado, submetido à inativação de patógenos. Então, aqui é os requisitos do CRIO, o CRIO que a gente faz, num pool de 3, a gente consegue algo parecido, né, com a dosagem de fibrinogênio que a gente tem num concentrado de fibrinogênio industrial. 3 pools a gente consegue entre 800 miligramas a 1 grama, e estou comparando aqui com o concentrado de fibrinogênio industrial de 1 grama, porque também existe 1,5 grama de 2 gramas, é claro. Vocês podem ver, né, a gente consegue entre 800 no pior cenário, 900 a 1,04 grama contra 1 grama, mas eles também têm dose de 1,5, 2, mas claro que aí o preço aumenta, né? Então a vantagem é que é um hemocomponente, mas submetido à inativação de patógeno, então ele é eficaz e ele é seguro em relação a vírus, bactérias e protozoários. Assim, melhorar o custo de efetividade da tecnologia de inativação que a gente pode fazer dose dupla de plaquetas, quer dizer, um kit para inativar uma dose dupla de plaquetas, a gente faz. Inativar o plasma é bastante caro, você vai ter o crio inativado e você pode ter a albumina do plasma, você pode ter o plasma dentro do crio que você pode usar para substituir a albumina em hospitais que não conseguem ter acesso à albumina, porque é caro, porque tem dificuldade de comprar, né? Porque também é um produto seguro e que tem um teor de albumina, que é a albumina que tem no plasma, né? Então, a gente pode comparar a albumina com o plasma isento do crio submetido à inativação de patógenos, PI de inativação de patógenos. Então, é uma possível utilização desse plasma isento do crio, que é um produto que a gente quase não usa, né? A gente faz o crio e fica o plasma dentro do crio, a alta farmacêutica, mas a gente não tem uso. E a gente poderia usar, eventualmente, para aqueles hospitais que não conseguem comprar albumina ou que estão, eventualmente, em ruptura de estoque, né? Uma pergunta que se faz é: a inativação de patógeno vai acabar com os testes NAT, com os testes sorológicos? Eu não sei dizer, mas sei palpitar. É, Pego o exemplo da indústria de hemoderivados, né, que começou com inativação de vírus, né, na hora do patógeno era de vírus em 85, com calor seco, depois passou a usar solvente detergente, depois passou a usar nanofiltração. Então, hoje, a maior parte dos hemoderivados, tirando a albumina, que é a pasteurização desde o princípio, que é um método super eficaz, mas não aplicável para outros hemoderivados, fibrinogênio, sim, ele é aplicado, mas para outros hemoderivados, não. Mesmo com três camadas, com 3 métodos de inativação que são aplicados nos hemoderivados, assim mesmo, você tem que fazer, eles não tiraram a sorologia e nem tiraram os testes moleculares. Então, assim, se a gente olhar para isso, para o que fez a indústria de derivados, eu diria que dificilmente o NAT vai desaparecer. Agora, eu acho que a sorologia pode ser que desapareça, né? Pelo menos com teste para sífilis, para anti-HBC, talvez para anti-HTLV, talvez apareça, né? Você tem NAT, aqueles vírus mais, digamos, sensíveis e de risco, como HIV, ou como hepatite C, ou como hepatite B, e mesmo malária, e você tem também uma segunda camada, uma segunda etapa,
que seria a inativação de patógenos. Mas isso quando a gente tiver disponível para a hemácia. Hoje, já disse no começo, não temos. Então, assim, os prós, eu acho que eu falei bastante aqui dos prós, mas só para sintetizar, você teoricamente pode diminuir a inaptidão clínica de doadores, pode parecer desprezível, mas não é. Por exemplo, a gente poderia aceitar todo mundo tatuado, eu já não acho que haja razão nenhuma para rejeitar tatuado, pessoas tatuadas como doadores, mas se ele tiver inativação de patógeno, para doação de plaqueta, certamente eu não vejo problema, se a plaqueta de aférese, se você for inativar essa plaqueta. Para sangue total, claro, a doação de sangue total ainda tem, porque não tem disponível para sangue total nem para hemácia. Você pode suprimir, aí é só meu palpite, alguns testes sorológicos, se não vai introduzir novos testes, isso com certeza. Né? A irradiação de componentes acabaria se a gente pudesse inativar todos os componentes. Aumentaria a segurança, já aumenta a segurança microbiológica, né, do trigo precipitado, e conseguiríamos prevenir a dengue transfusional. E, paralelamente, a plaqueta valeria 7 dias, o que é sempre uma vantagem. Né? E, claro, diminuiríamos o risco de sepsis transfusional, que é talvez a coisa de maior impacto na inativação de patógenos. Estamos falando de inativação de patógenos em concentrado de plaquetas. E, por fim, os contras, é logística. Existe uma logística que não é tão pequena assim, você precisa de espaço, porque né, não é só você tem que ter espaço para fazer o pool, tem que ter espaço para fazer a conexão do kit com a sua bolsa, com o seu pool, depois você tem que fazer a filtração, depois você tem que fazer a irradiação, tudo isso ocupa espaço, precisa de sala, né, e muitos hemocentros, entre os quais eu morri, estão completamente estrangulados em termos de espaço. Você precisa de recurso humano, né? Não dá para ser como a gente faz em plaqueta, obviamente, liberada para uso. Então, pela nossa regra, ninguém que trabalha no fracionamento mexe com sangue liberado para uso e vice-versa. Então, tem que ser um outro grupo. A gente precisa hoje, para inativar nossas plaquetas, de 2 pessoas diariamente para fazer isso, de segunda a sábado. Mas o grande empecilho, óbvio, é o custo. Né? É um custo muito alto. Você consegue diminuir alguns custos, mas certamente é um custo muito alto. Né? A contaminação bacteriana das plaquetas pode ocorrer, como eu já disse, embora raramente. E outro grande problema, além do custo, é que não tem método liberado ainda para a inativação de hemácia em nenhum lugar do mundo. Então é isso que eu queria dizer. E se houver perguntas, estou à disposição. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Luiz. É um assunto que a gente vai fazer um webinar sobre isso. Eu tenho alguns questionamentos para você, mas tem outros que chegaram antes. Léo, quero agora convidá-lo para partilhar comigo essa moderação. Nós temos algumas perguntas a serem feitas para vocês. E aí vocês... Léo, acho que você pode começar, por favor. Certo. Boa noite. Parabéns, doutor Paulo, doutora Cíntia, doutor Luiz, pelas palestras, foram excelentes. Eu tenho aqui 2 perguntas para o doutor Paulo. A primeira pergunta, Paulo, qual o critério para a administração de componentes a pacientes drepanocíticos? E a outra foi feita pela Yasmin Alves. Ela gostou muito da apresentação, ótima apresentação. E a data da irradiação das bolsas conta a partir conta os 28 dias da data da coleta ou da data da irradiação? Yasmin, a gente conta 28 dias a partir da data da coleta. Né? E outro questionamento foi os pacientes fosformes, né? Isso, correto. Sim, a gente usa hemácias com hemoglobina S negativa, hemácias desleucocitadas e que sejam fenotipadas, né? Mas, Paulo, a pergunta, eu acho que vou só dar uma estendida. Vocês não usam, em situação alguma, hemácia com hemoglobina S positiva. Não existe isso. A Fundação Hemominas não usa isso. Não há nenhum critério para utilização. Sim, a hemácia com hemoglobina S, ela fica disponível para outros pacientes que não são fosformes. Isso, essa foi a pergunta. Sim. Quais seriam os critérios para a utilização
dessas hemácias S positivas na Fundação Nominas? Tá. Hemácias que são, que tem hemoglobina S positiva, ela recebe uma identificação na bolsa. Então, fica uma identificação vermelha, que é uma tarja, né? Que a gente prega na bolsa e quem vai fazer a distribuição não distribui para pacientes falciformes. Tem uma outra pergunta também aqui para você, Paulo, que é: as bolsas irradiadas são indicadas para prevenir a reação enxerto contra hospedeiro em pacientes submetidos ao TMO. Mas só aqueles que já foram submetidos ou os pacientes que têm indicação de fazer TMO já devem receber bolsas igualmente irradiadas? Quem tem indicação, tem possibilidade de fazer o transplante já recebe. Tá? Porque ele pode se autoimunizar, né? Léo, você quer continuar? Paulo, obrigado. Doutora Cíntia, temos uma pergunta aqui para você. Qual o tempo definido para devolver o sangue total ao processamento para fracionar? Inicialmente, a gente estava devolvendo com 4, 5 dias, mais ou menos, mas estava, do ponto de vista... Oi? Do ponto de... Enlouquecedor. Do ponto de vista operacional, eu estava na forca já, o pessoal estava querendo me matar. Aí o doutor Alfredo entrou em contato com o Mark Yaser, lá da Pensilvânia, e aí ele falou que 15 dias era o que alguns centros utilizavam, então 15 dias após a data da coleta era um tempo que era aceitável e poderia ser usado. Então, melhorou bastante do ponto de vista operacional, então a gente usa 15 dias após a coleta. Como eu falei na aula, a nossa volumetria está muito maior do que a gente efetivamente usa. Então, a gente está ainda em época de ajustar melhor o que vai ser prospectado para evitar que esse 70% volte para o fracionamento. Então, são 15 dias. Tem uma pergunta da Fernanda Azevedo para você também, Cíntia. Qual é o motivo da irradiação de rotina desse sangue total destinado ao atendimento do trauma? Isso não reduz a validade da bolsa? Então, como eu falei, a gente vai usar essa bolsa o mais rápido possível. Reduz sim, mas a gente tem até 15 dias para usar ela como sangue total, e quando ela retorna, o nosso turnover aqui também é muito alto. A gente nunca descarta sangue ó por validade, enfim. Mas a verdade é que a gente considera que essa bolsa tem muito mais linfócito, né? Porque não foi uma bolsa que foi fracionada, retirada do buff coat. Então, por essa quantidade maior, por ter uma imunossupressão temporária diante do trauma, e a gente não saber que tipo de paciente com trauma vai chegar, nada impede de um paciente que está fazendo uso de medicação imunossupressora, que tem necessidade de usar sangue irradiado, ele não sofra um trauma e ele vai parar no centro de trauma, enfim. Esse cuidado a gente teve por essas razões e também porque o procedimento de radiação não é, do ponto de vista econômico, um procedimento que agrega tanto valor econômico que a gente tivesse que se preocupar com isso. Então, a gente acha que para torná-lo ainda mais seguro, a irradiação deveria fazer parte. Então, todo o nosso sangue do trauma aqui é irradiado. Tanto o sangue total, como antigamente o concentrado de hemácia também já era irradiado. Isso mesmo. Certo. Doutora Cíntia, temos mais uma pergunta aqui para você, feita pela Adriana. Boa noite. Como foi a validação do sangue total para armazenamento de 21 dias, voltado para o controle de tempo de meia-vida dos fatores de coagulação? Ou 21 dias seria para a otimização de utilização do concentrado de hemácias após fracionado? Não, o controle de qualidade ele foi feito vendo todos os aspectos de
de controle não só hemoglobina, teste de hemólise, fibrinogênio, todos os parâmetros a gente utilizou, sempre pensando na utilização até o último dia da validade do ACD, que são 21 dias. Então, a gente usou esses parâmetros. É que, na verdade, eu acho que é importante esclarecer para a Adriana que a nossa validação é para utilizar em 15 dias. Em 15 dias não utilizado, ele já volta para o fracionamento, e não 21 dias. É que, na aula, a doutora Cíntia comentou que poderia ser até 21 dias, mas nós estabelecemos 15, exatamente por conta dos fatores da coagulação. Passados 15 dias, volta para o fracionamento e a gente utiliza só a hemácia deste produto. Mas isso, todos os testes de qualidade foram feitos nessa bolsa, tanto até o 15º dia, quanto da hemácia quando ela volta. E aí é respeitado o tempo de validade de acordo com a irradiação. Aí, Luiz, tem uma pergunta da mesma Fernanda Azevedo para você. Como foram vencidos os desafios para a implantação da inativação de patógenos no âmbito do SUS, principalmente com relação ao financiamento? De onde você arrumou dinheiro para isso? Essa é a pergunta. Pergunta muito difícil, Fernanda. Olha, assim como em Minas Gerais, o Hemorrio fez porque foi uma decisão da Secretaria de Saúde, foi a época que havia muito caso de dengue, enfim, foi uma decisão da Secretaria de Saúde de bancar o custo. Como sabemos, além de ser caro, não tem nenhum tipo de ressarcimento SUS. Então, quem decidir fazer vai ter que bancar. No nosso caso do Hemorrio, como é um hemocentro estadual, quem tinha que bancar, óbvio, era a Secretaria de Saúde que decidiu bancar. Mas, assim, a cada renovação de contrato, agora mesmo está acontecendo essa discussão, se vai se manter ou não, não porque a gente queira parar, mas é porque é muito caro. Esse é um dos problemas, né? Em relação a, você colocou muito bem, em relação à inativação de patógenos, os custos dentro de um hospital com pouco recurso como o nosso, que sequer leucorreduz universalmente no Brasil inteiro, o recurso para a inativação de patógeno é um recurso grande e alto. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para os três, tá? Porque não está endereçado para ninguém, mas eu realmente acho que qualquer um pode responder se souber alguma coisa nesse sentido, porque eu não desconheço. Já temos estudos validando, do Fernando do Hemominas. Já temos estudos validando o transporte de plaquetas com uma faixa maior de temperatura. Hoje é de 20 a 24 e tinham a perspectiva de ser de 18 a 26, o que melhoraria muito. Como está essa questão? Vocês sabem se alguém está validando uma faixa maior de transporte de plaquetas? Eu não sei, desconheço. Cíntia? Não. Paulo? Léo, eu também não sei, eu desconheço isso. Não estamos falando aqui de armazenamento de plaqueta em geladeira, estamos falando de uma ampliação da temperatura do transporte da plaqueta. Eu desconheço também. Se alguém conhecer, coloque aqui para nós no chat ou mande alguma informação para a gente poder conhecer isso e até discutir. A ABB, ela tem uma discussão, né, doutor Alfredo, de mais próximo possível de, mas a gente tem que seguir a legislação, né, de 20 a 24. A ABB ela não fecha, né, de 20 a 24, fica muito próximo dele. Mas a nossa legislação estabelece exatamente isso. E aí eu não sei se alguém está validando, pelo menos no Brasil, eu não conheço se alguém está validando um range maior de temperatura para transporte de plaquetas. Eu desconheço. Fernando Hemominas, olha, desconhecemos. Se você tiver alguma informação, coloque para nós, porque nós estamos aqui interessados em saber. Eu quero fazer algumas perguntas para o Luiz Amorim, porque é um assunto, Luiz, que você sabia que você ia me provocar com algumas coisas, né? A primeira coisa que eu fiquei muito surpreso, eu não lembro só se você mencionou, você faz plaqueta de PRP ou Buff Coat? PRP. Para mim é bem surpreendente você fazer PRP e com 4 bolsas, mesmo depois da inativação, que a gente sabe que perde 10% mais ou menos de plaquetas, você finalizar com 3,1 de plaqueta. Realmente é surpreendente esse resultado teu. Parabéns. Porque de Buff Coat, talvez até eu conseguiria chegar a isso, porque o resultado do Buff Coat é melhor até do que o PRP. Mas com o PRP, 4 bolsas,
tirando 10% da inativação, parabéns. É desafiador esse resultado. Na verdade, aí o mérito, Alfredo, é todo da nossa chefe de fracionamento, que acabou de se aposentar ano passado, ela saiu pela compulsória, e ela passou literalmente assim, uns 2 anos validando, melhorando, e ela trabalhou basicamente com centrífuga só Sorval, e esse é um grande problema. Até a saída dela do Hemorrio, ela não conseguia se desfazer daquela centrífuga, ela tinha validade naquilo, e só de pensar em mudar de centrífuga e recomeçar o processo, ela quase chorou. Então, o mérito foi todo dela, de fato conseguiu um número muito, muito grande, um número médio muito grande de plaquetas por bolsa, né? E claro, hoje a chefe que continuou no lugar dela, continua seguindo tudo que ela fez, mas agora não teve jeito, tivemos que abandonar a Sorval. Agora estamos com a Joanta, com a Termo, né, que também é a sucessora da Sorval. Mas, enfim, o mérito foi todo dela de ter conseguido, foi um trabalho paciente de anos de conseguir um número alto de plaquetas. Então, acho que o mérito não é na inativação, é no teor de plaquetas que ela consegue, né, que ela conseguiu estabelecer com o PRP. Então, a gente compartilha os dados aí das centrifugações, porque a gente realmente tem muito interesse, se você puder, Luiz Amorim, de nos Sim, claro, compartilhar. claro. Porque a gente tem uma pequena experiência, né, Cíntia, de 2 meses no Sírio-Libanês, que tem inativação do patógeno, que é PRP, não é BUF. E, na verdade, lá, para se obter um 3,2, 3,2, 3,4 pós-tratamento, são pool de 6 ou até de 7 para conseguir isso, porque perde na leucorredução, perde na inativação, e quando você vai ver, você perdeu aí 15, 16% do que foi original, e aí para ter uma contagem boa. Então, assim, fico surpreso e me fala o nome dessa funcionária, que se ela for sair do Hemorrio compulsório, que esse ela vem para São Paulo e faz isso. Ela já saiu, infelizmente, a compulsória, mas só para deixar claro, é porque o último slide tinha lá 3,4, aquilo não é a média não, tá? A gente consegue mais que 3, na grande maioria, mais de 95% dos casos. Mas não temos 3,4 de média não, é só porque saiu naquela ilustração, aquilo foi só uma ilustração. Mas, de fato, a maioria tem mais que 3 vezes 10 a 11. Tá. E eu quero te fazer agora mais uma pergunta. Você falou bastante do crio precipitado e inativado. Inativado, a gente não está falando aqui da questão bacteriana para crio precipitado. Porque não existe descrito transmissão de bactéria, nem pelo plasma, nem pelo crio. Então, você está falando exclusivamente pelos outros vírus não testados, que a gente pode estar fazendo isso com o crio. Mas veja, a minha pergunta para você é muito possível que esse paciente que está tomando crio precipitado tenha tomado hemácia. E a hemácia não foi inativada. E aí, talvez ele tenha até tomado mais hemácia até do que o próprio crio. Aí eu pergunto para você, qual é a validade de jogar esse custo para o crio precipitado, se você está expondo o paciente a todos esses patógenos através da transfusão de hemácias? Seria para a plaqueta quando a gente fala de bactéria, mas a bactéria não se aplica para o crio. Então, eu estou te fazendo assim, um questionamento até para a gente discutir um assunto que é importante para o Brasil ouvir isso. Olha, Alfredo, até porque eu coloquei lá o termo, se eu não estou enganado no slide, de microbiológica, mas ali eu estava me referindo a patógenos outros que não bactérias, obviamente, né? Porque, apesar de ter o nome microbiológico, mas que também, né, pode se aplicar, talvez não seja o melhor termo para vírus, né, e protozoários. Bem, o problema é que existe um concorrente industrial, né? Você tem o fibrinogênio industrial, que é um produto que tem segurança total, nada é total na vida, mas assim, não tem relato de transmissão de nenhum tipo de patógeno por hemoderivados pasteurizados, nem albumina e nem fibrinogênio. Então, existe um concorrente industrial. A pergunta é, tudo bem, você tem um risco, se o paciente provavelmente tomou plaqueta, ou tomou hemácia, ou tomou os dois, e vai precisar tomar crio. Você está dando um produto que tem segurança, outro não, mas isso vale a mesma coisa para o fibrinogênio industrial, né? Então, a razão é essa. A razão é, primeiro você ter um produto para fornecer com segurança, quando você tem outro produto que tem segurança, que é um concorrente. Então, essa é que é a razão, embora, é claro, o mesmo, digamos, raciocínio pode se aplicar para o fibrinogênio industrial. Não precisaria fazer o industrial, que é muito mais caro do que o crio, porque o paciente vai tomar outras coisas que não tem essa mesma segurança. É fato, né?
não é uma resposta, assim, não é uma resposta assim clara. Você tem razão na sua argumentação, que de fato o paciente está se expondo a outro risco, mas a gente está cortando parte dos riscos, não todos, mas parte dos riscos. Você sabe que agora nos Estados Unidos o crio inativado virou um produto medicamentoso, produto com registro no FDA, né, produzido, acho que é pela própria Ceros, e eles mantêm a temperatura ambiente durante 15 dias. Se não for usado, é desprezado. E o grande argumento dessa estratégia deles é que nos Estados Unidos perde-se muito crio que não é usado, ou se perde porque não é usado, porque não, descongela e deixa lá e se perde porque foi descongelado, ou se perde porque não conseguiu, não é que se perca, não se consegue fazer na hora que o paciente precisa, porque tem toda a logística e tal. Então, a estratégia dele foi ter um componente que é um medicamento agora, vírus inativado, com inativação de patógenos, que vale por 15 dias, se eu não estou enganado. Mas isso está longe de chegar no Brasil, né? Agora, você colocou no teu slide um assunto que eu acho que é interessante a gente discutir, eu até estou propondo uma aula dessa no EMO, que é que testes, eventualmente, a gente pode retirar da rotina nossa. Com inativação de patógeno, ou será que até antes da inativação de patógeno estar implementada no sangue total, a gente discute muito sífilis, por exemplo. Embora é um marcador indireto de HIV, mas a gente não tem transmissão de sífilis transfusional há mais de 40 anos de idade. E eu li um trabalho interessante do Canadá que diz o seguinte: com a leucorredução universal, o HTLV, o risco de transmissão do HTLV é baixíssimo, pode chegar até a 1 para 1 milhão. A leucorredução já tira da jogada até HTLV, talvez possa ser possível a gente tirar mesmo antes se for implantada a leucorredução universal. Então, acho que está na hora também da gente discutir um pouco o que a gente pode tirar do nosso custo, porque a gente só coloca coisas no custo, do produto. Então, talvez esteja na hora de a gente começar a discutir o que a gente pode eventualmente tirar para melhorar a questão do financiamento da hemoterapia. E eu não falo isso só para a hemoterapia pública, não, porque a privada também está comprimida em relação a tudo que ela tem que colocar dentro do produto para poder transfundir. Né? Então, eu acho que é um assunto interessante isso, que eu acho que a gente tem que começar a abrir a discussão no Brasil. O Brasil tem uma visão muito fechada, a nossa portaria é muito fechada, ela tomou como verdadeiro algumas coisas e ela não abre mão de nada. Por exemplo, você falou da tatuagem, e é uma realidade. Por exemplo, os procedimentos endoscópicos é outra realidade. Então, a gente tem que começar a discutir isso para abrir um pouco mais a mente de todo mundo que trabalha em terapia. Você não concorda? Concordo plenamente, eu acho que também concordo que não é necessário chegar em ativação para ter essa discussão, tem muitos testes que já podem sair, por exemplo, manter HBsAg quando você tem um NAT não faz sentido, né? Mas o argumento é bom, mas é porque a gente faz em pool. Mas mesmo em pool, eu não sei se faz sentido manter o HBsAg. E também poderia mudar para 5, talvez não aumentasse tanto assim o custo, enfim. Mas concordo plenamente, sífilis é uma discussão realmente que já tem 10 anos que todo mundo discute tirar sífilis, mas a verdade é que eu acho que aí não é só o Brasil, né? Existe uma coisa chamada agências reguladoras, e elas são estritas nisso, né? Para tirar um marcador que acrescenta segurança para o sangue é muito difícil, tem que estar muito convencido. O HTLV, por exemplo, eu estou plenamente convencido que a filtração é capaz de prevenir a imensa maioria dos casos. Agora, é difícil demonstrar isso, né? Porque, enfim, sendo que é um provírus, etc. Então, os reguladores, para eles serem convencidos, precisam de muitos dados e muitas evidências, né? E eu acho que no Brasil, desde que eu estou na hemoterapia, a única coisa que saiu foi transaminase. Mas saiu porque entrou onde HCV. Também aí já era demais, né? Também já é demais. HCV. O que a gente perdia de bolsa por causa de transaminases. Exatamente, perdia 3, 4% de bolsa com transaminases, né? Só com um marcador. Eu acho que a gente tem que discutir. Eu estou pensando em colocar até uma mesa no EVO sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui da Patrícia Escuracchio. Patrícia, que bom que você está aqui. Boa noite. Prazer ter você aqui. Doutor Luiz, gostaria de saber se houve aumento de número de reações transfusionais com a plaqueta irradiada com T-Cept e se houve algum evento grave dentro da sua experiência. Não, nenhuma coisa nem outra. A gente está levantando esses dados, levantou esses dados, vai apresentar no EMO, inclusive vamos submeter. Apresentar não, vamos submeter ao EMO. Mas não houve nenhuma coisa, nem houve aumento de reações transfusionais e nem de reações graves. O que a gente está acabando de levantar foi o aproveitamento. O aproveitamento, sabidamente, é um pouco menor com a plaqueta inativada, mas a gente está levantando para ver quão menor ele é.
na nossa prática, né? Vale para os nossos pacientes, são Uhum. pacientes hematológicos e tal, não é paciente de trauma, nem é paciente com CID, é paciente basicamente com plaqueta de origem central, plaquetopenia de origem central, né? Houve um caso que ficou discutido, um caso nos Estados Unidos, uma criança que teve morte depois de algumas transfusões de plaquetas, em curto espaço de tempo, plaquetas inativadas, e aí foi uma morte sem muita explicação do porquê, da causa, e acabou se discutindo se teria sido uma intoxicação pelo altosaleno, porque por mais que seja retirado o altosaleno no processo, algum resíduo fica, e era uma criança pequena, que tomou muita plaqueta, e aí talvez a dose cumulativa de amotozaleno tenha sido tóxica para ela. Eu não sei se isso acabou se confirmando ou não, mas é uma possibilidade. Acho que a gente não pode deixar de pensar que tem um motosaleno ali, que ele pode eventualmente ser tóxico, se transfundido a muitas doses num paciente em curto espaço de tempo. Fica aí uma coisa que eu, respondendo um pouco aí o que a Patrícia perguntou. Voltando um pouco para o tema aqui com a doutora Cíntia, doutora Cíntia, uma pergunta do Fábio Carvalho para você. Foi definido um limite de número de bolsas de sangue total por pacientes? Não, o projeto começou com uma única bolsa para atender o trauma na primeira hora, e depois a gente já seguia com os concentrados de hemácias, plasma, com o que fosse necessário. Então, de uma a duas bolsas, mas não ficou uma definição de um máximo. Era o tempo de tirar ele da fase inicial e aí já completar com os hemocomponentes de acordo com a necessidade que ele pudesse apresentar. O mais importante do sangue total, só relembrando, é que por conter plasma, ele é de extrema importância na hora, na golden hour, que são as primeiras horas do trauma. Agora é importante complementar também que o serviço de trauma tem que ter um teste viscoelástico para poder dar complementação do atendimento, né? A gente sempre colocou, olha, nós não vamos conseguir dar 10 bolsas de O positivo para os pacientes. Não existe essa possibilidade. Então, assim, estabelecemos uma, no máximo duas bolsas por paciente. A partir daí, ou eles têm uma conduta específica de teste viscoelástico para transfundir apropriadamente, ou vai ser um, e aí a gente não consegue mais segurar com o centro. Essa é a verdade. Pode fazer. Se Pode possível, falar. Fazer um comentário aqui do Dr. Luiz sobre o custo da inativação das plaquetas, né? Para os serviços que procuram a acreditação ABB, ABHH, necessitariam fazer cultura, né? O que também reduz o período que esse produto vai estar disponível. E a possibilidade de se fazer a inativação de doses duplas, né? E também o aumento da validade, né? Então, talvez se a conta fosse feita dessa maneira, a diferença não seria tão grande, né? A diferença do custo. E aí eu deixo uma pergunta para o Dr. Alfredo e para o Dr. Luiz, uma questão para a gente discutir sobre os custos de uma possível depressão universal, né, no serviço. Bom, em relação... Pode falar. Não, pode falar. Não, é só falar. Eu sou o defensor nacional, com bandeirinha na mão, da lei com redução universal. Ponto. Então, eu luto até no estado de São Paulo e em Brasília para que haja financiamento para isso. Não tem sentido o Brasil estar, pelo menos 2 décadas atrás, dos países que fazem lei com redução universal. Então, isso eu sou defensor. Luiz, agora pode falar. Eu queria concordar, não posso concordar mais, como diz os americanos, do que isso. Eu concordo plenamente, até porque hoje o custo é muito baixo, né? Acho que imagino que se for tornada obrigatória a lei com redução universal, se for implantada essa medida, vai ser inline, porque o custo é muito menor, é muito mais prático do ponto de vista logístico, né? E o custo fica bastante tolerável e bastante aceitável. Em relação ao custo, você tem toda a razão.
Paulo, de fato, se você deixa de fazer, a gente fazia cultura bacteriana, não nessa regra da BB, na regra antiga e tal. Quando a gente deixou de fazer, é óbvio que a gente economizou bastante, né? E ainda mais se tiver que fazer cultura de aeróbio, cultura de anaeróbio, isso vai subindo muito o custo, e repetir a cultura na hora da transfusão, etc. Então, sim, isso diminui o custo, esse ganho de 2 dias, ganho adicional de 2 dias também diminui, tem traz uma certa vantagem financeira, não muito grande, mas traz alguma. Não irradiar a plaqueta traz alguma vantagem, você economiza etiquetas, então tem vantagem. Não fica um custo neutro, a verdade é que não fica um custo neutro, mas você consegue amortizar, ainda mais se você usar dose dupla, como você usa e como a gente usa aqui também. Dose dupla não, desculpa, kit para inativar uma dose dupla. O Luiz e o Paulo também que usa a inativação, o fato de estender a estocagem de plaquetas até o 7º dia para vocês foi importante? Ou seja, vocês têm essa porcentagem de o quanto vocês usam até o 7º dia, o quanto vocês usam até o 5º dia, ou seja, estender vale o custo da inativação, também pensando nisso? Ou as plaquetas de vocês saem até o 3º, 4º dia? Eu não tenho esse dado, nossa plaqueta, porque eu tenho o dado do Hemorrio, né? Porque o Hemorrio tem também um hospital, então, de pacientes hematológicos. São 93 leitos, são 90 leitos. Então, esses pacientes tomam plaqueta, e essas plaquetas são sempre, por uma questão até de estratégia e de definição, a mais recente possível. As plaquetas a gente distribui para a rede, e aí eu não tenho os dados da rede. A gente geralmente distribui no 2º, no 3º dia, no 4º dia, no 5º dia. Eu não sei dizer lá se eles conseguem, se isso é útil para eles e se indiretamente repercute na gente ou não. Eu não tenho esse dado de como é que eles fazem. Porque se você Até pensar no custo do segundo micro, não vai ser 100% que vai ter um segundo micro, vai ser ali uns 10, 20% da plaqueta que não saiu até o 4º dia, de você submeter até um segundo teste microbiológico. Então, acho que ali na balança de dinheiro ainda, a segunda cultura microbiológica ainda torna todo o processo mais barato do que a inativação. E ainda a cultura única com mais de 48 horas, ou seja, o seu serviço ele pode ter diversas formas de manejo. Então, uma parte do seu estoque vai para a cultura única com 36, outra parte do seu estoque vai para a cultura com 48, enfim, você pode jogar e a gente tem essa nota técnica, né, recente aí, que nos permite fazer isso. Então, só provocando um pouquinho aí a discussão. não sei, eu não tenho dúvida que é mais barato, não estou discutindo isso, estou dizendo que você neutraliza um pouco o custo, mas não fica um custo neutro, ou seja, não é 0 a 0. Agora, vamos usar essa palavra, restrição em relação à escolha da cultura, é que é um método que você muitas vezes pode transfundir a bolsa sem ter o resultado, e a bolsa, eu sei que se o número de CFU for alto, você vai detectar logo no começo, vai dar um alarme nas estufas automáticas rapidamente e tal, mas pode não acontecer isso, então você muitas vezes transfunde uma bolsa e você não tem o resultado. Então, assim, é um custo que você não garante o resultado da ponta. Garante muito menos que a inativação viral. É verdade. Mas o custo é maior, não tem nem discussão que o custo é maior. Não liberar a plaqueta sem a finalização é uma contingência, é uma situação que é de contingência, né? Que não seria o habitual, mas... Não, assim, o anúncio que trouxe aqui... Só pode dizer que é negativo no 7º dia. Oi? Só pode dizer que é negativa no 7º dia. Só pode rotular a plaqueta como negativa. Sim, mas assim, de acordo com a BB, assim, o parcial negativo a gente está coberto, né? Na verdade, não, sim, está coberto, mas você não garante, né? Não garante. Na verdade, nenhum método garante. Nada garante. Nada garante. A questão bacteriana não está resolvida com nenhum dos métodos. A não ser que a gente usasse talvez 2 ou 3 métodos em conjunto. A verdade é que a nossa experiência, nós tivemos pelo menos uns 50 casos positivos pelo teste microbiológico. Nós coletamos amostras com 36 a 48 horas da doação, incubamos por 12 horas e aí, parcialmente negativo, nós liberamos. Dos 50 casos que nós tivemos positivos, a grande maioria, especialmente os casos mais sérios, habitaram com menos de 12 horas. A velocidade de crescimento, já com 48 horas, a temperatura ambiente, mais 12 horas de incubação, explode bactéria rapidamente, e eles apitam em 2, 3 horas. Então,
Sim, é verdade. Existem as bactérias de crescimento mais lento, que elas não vão apitar, mas essas não dão significado clínico importante. Aquelas que nos importam para valer, elas apitam logo, porque elas já vêm de um ambiente de 48 horas de favorecimento de crescimento quando você coleta essa amostra. E aí 12 horas de incubação são suficientes. Veja, nem eu, nem a Cíntia, nem você, acho que ninguém está aqui defendendo o método, que fique claro isso para todo mundo. Todos os métodos para detecção ou mitigação do risco de sepse pós-transfusional tem prós e tem contras, e é difícil a gente estabelecer. Nós utilizamos na Fundação ProSangue a cultura e utilizamos no sírio-libanês, porque já se utilizava lá, o Intercept. E aí a gente está tendo a possibilidade de comparar, de ter a experiência dupla, para a gente ver o que é melhor, o que não é melhor. É certo que são realidades muito diferentes, especialmente na velocidade com que essas bolsas saem para transfusão. Então, na ProSangue, eu nunca tenho bolsa de 4, 5 dias estocada, porque ela sai muito antes, o turnover é muito rápido. No sírio-libanês já tem um pouco mais disso, então estender para 7 dias é uma vantagem. Mas a gente está tendo essas duas experiências e está vendo os prós e contras dos dois em relação ao que método escolher. Temos que fazer alguma coisa, o que não dá é para tapar o sol com a peneira, como o Brasil está fazendo, e não coloca nada na legislação brasileira, e obrigando que se faça alguma coisa, mas qual método é o melhor é muito difícil a gente dizer, porque ambos falham, ambos têm logística difícil, e ambos têm possibilidade de falha. E a gente não deve esquecer que, assim, não adianta ficar pedindo o exame de paciente sem examinar o paciente, né? A mesma coisa com o doador. Não adianta ficar fazendo milhões de inativações e testes e tal, se você não faz uma boa triagem do seu doador, principalmente doador de aférese. Então, você fazer as perguntas-chave de coisas de procedimentos dentários, ter um cuidado extra com a antisepsia do braço, enfim, tudo isso é de extrema importância para evitar uma contaminação e aí uma reação mais grave, né? Então, nunca esquecer que o doador, onde tudo começa, tem que ser muito bem visto. Bom, é isso. Muito bons os nossos comentários, nossas discussões. Esse assunto também me estimula a ler, a conversar, a saber o que cada um faz, o que pode ser feito, o que é melhor, o que não é melhor. Acho que a gente tem que cada vez discutir isto com mais atenção. Quero agradecer muito ao Paulo, à Cíntia, ao Luiz por terem participado desse webinar. Leonardo, obrigado por ter partilhado. Quero agradecer a todas as pessoas, em nome da BHH, todas as pessoas que estiveram conosco até agora. Quem quiser fazer alguma pergunta a mais, pode mandar para o e-mail dos palestrantes, eles tenho certeza que estarão prontos para ajudá-los. Tem alguns recadinhos daqueles de final de missa. Olha, convido a todos para acessarem o canal da BHH no YouTube para rever os webinars estão no YouTube. E sigam a BHH e o programa Um Só Sangue nas mídias sociais. É importante para a gente, isso ajuda, estimula e faz com que os programas cresçam. Quero também agradecer às meninas da BHH, Kelly, Alessandra, Renata, Camila, que hoje nos ajudou, a Aline, elas são fundamentais para essa ocorrência. E avisar que o próximo webinar será no dia 9/6, com o tema Imunohematologia na anemia hemolítica, da bancada à transfusão. Também certamente será muito bom. Obrigado, boa noite a todos e bom descanso. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado. Muito bom, viu, meninos?